Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de avaliação de políticas. A gente ainda está naqueles modelos iniciais que não tem uma hipótese de identificação tão forte, mas que vão ter muitas utilidades e que podem posteriormente ser combinados com outros métodos com hipótese de identificação causal mais crível, ou com o que a gente chama de quase experimentos. Então, a gente viu, né, na aula 1, a introdução, a avaliação de políticas, na aula 2, os caminhos da política. Eu já estou começando a esquecer, né, qual foi a ordem que a gente viu. Aí depois a gente já viu variáveis instrumentais, respostas binárias, e a gente teve um mini curso de Stata aí nesse meio. Então, dessas que eu falei, a única que a gente tem uma hipótese bem clara de identificação causal é o modelo de variáveis instrumentais. O modelo de, por exemplo, regressão para variáveis de resposta binária é muito similar ao que a gente viu em regressão múltipla. Então, a gente depende de ter bons controles para a gente ter uma boa análise do impacto causal. Aqui em regressão quantílica é similar à regressão múltipla, só que a gente vai analisar outros aspectos da distribuição. Então, é uma ferramenta que vai ser muito útil quando a gente estiver interessado, quando a gente estiver achando que a gente pode, nossa variável de interesse x, ela pode afetar o y de forma assimétrica, que não seja igual em pontos diferentes da distribuição. E aí a gente trazer essa ferramenta da regressão quantílica pode mostrar para a gente, ressaltar mais onde existem essas assimetrias. Antes de eu começar a falar um pouco mais, né, sobre essa introdução, só trazendo aqui para vocês as referências, tem esse artigo de revisão da literatura de Conker e Hallock. Conker é um dos formuladores desse método, com o artigo seminal de Conker e Bassett, lá de 78. O capítulo 7 do Mostly Harmless Economics também tem uma informação aprofundada, certo, desse método, já pensando sempre no impacto causal. Aí eu coloquei aqui algumas referências assim que eu usei mais para pegar exemplos. Tem esse site de Econometrics Academy, ela também tem um canal no YouTube. E alguns exemplos que eu vou dar mais na frente eu falo para vocês. Eu peguei uma apresentação que eu achei no Google, dessa Margarita Forte. E aí ela trazia exemplos que eu achei bem interessantes. Lá no final da aula, a gente vai ver um comando para a gente analisar o efeito de tratamento quantílico, que seria o equivalente dentro de regressão quantílica do efeito de tratamento médio. E aí a gente vai discutir, vai usar um comando desenvolvido por Froelich e Melli, lá do Estado. Então, eu deixei aqui para vocês a referência se vocês forem usar esse comando. Eles têm esse artigo do Stata Journal explicando bem direitinho como é que se usa, qual é a lógica por trás. E aí vamos começar discutindo, né? Que eu já falei um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouco mais. Por que fazer regressão quantílica, né? Eu já sei mínimos quadrados, para que eu vou entrar em regressão quantílica? A maior parte da econometria estima efeitos na média. Então, acho que é lá no Mosley Harvard que fala assim, 95%, tem uns artigos que falam 95% da econometria está dedicada à média. O efeito, lá em Quantium, a gente vê que quando a gente faz modelo de mínimos quadrados, o que a gente está tentando, reta de regressão, o que ela traz para a gente é uma análise do efeito das variáveis x características que a gente está analisando na nossa variável de resposta y, na média, na verdade, por isso que esse valor esperado aqui, ou essa média, na média dessa variável y, condicional a essas características. Então, é como se a gente distribuísse como se a gente estivesse analisando, então, veja só, à medida que a gente vai mudando uma variável x, lá a gente analisava o efeito da educação. Então, à medida que a educação subia, aí a gente tinha um gráfico aqui, que era logo o salário. Vamos botar aqui salário. Geralmente a gente faz logo do salário, mas vamos deixar o salário ficar mais simples. Aí a gente tinha a nossa nuvem de pontos aqui, certo? Várias pessoas diferentes, e a gente tinha a nossa reta. Essa reta que a gente estimava, ela estava tentando aproximar isso. A média de y à medida que x varia. Então, se eu imaginar minha população dividida por fatias de x,
Aí eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, a gente tinha esses gráficos assim, olha, para cada valor de x, a gente tem uma distribuição. Estou tentando fazer uma curva de sino, certo? A gente teria distribuições de x afetando y aqui, salário. Mas a gente estava olhando, na verdade, era o meio dessas distribuições e o quanto isso subia com a educação. Então, é nesse sentido que a gente diz, a gente estava analisando o efeito na média. Então, olha só, a curva de regressão de mínimos quadrados dá um resumo do efeito na média da distribuição da variável dependente quando a gente muda o valor das variáveis explicativas. Aqui, no caso, eu peguei a escolaridade, a educação. Aí, eu acho muito legal essa citação de Francis Galton, falando sobre os estatísticos que só estava preocupado com a média. Não se preocupava com a visão mais abrangente. Só o indivíduo médio será que é representativo? Então, ele fala assim, né? Suas almas parecem entediadas com o charme da variabilidade. E lembra que em estatística a gente tenta analisar a variação dos dados? Como um nativo das regiões planas da Inglaterra, então, regiões planas, cuja visão da Suíça é que se as montanhas pudessem ser jogadas nos lagos, dois problemas seriam resolvidos com uma tacada só. Então, quer dizer, é o que eu estou tentando aqui trazer para vocês essa ideia de que quando a gente tira a média, a gente está tirando a média em vários indivíduos diferentes. E pode ser que o efeito no indivíduo no indivíduo com salário mais alto, para essa mesma fatia aqui. O efeito no indivíduo com salário mais alto seja de um jeito bem diferente do efeito no indivíduo com salário mais baixo. Mas quando a gente tira a média, a gente não consegue visualizar isso. Então, geralmente, a gente analisa a regressão quantílica quando a gente acha que pode ter essa simetria, a gente pode ter efeitos diferentes por grupos diferentes da população por grupos diferentes da variável y. Se eu estivesse achando que por grupos de educação diferentes, é isso que a regressão já faz, certo? Então a regressão já está variando no x. Agora eu estou separando pessoas em grupos do salário. E aí, o que é que a gente vai investigar, né? A gente vai investigar os efeitos das variáveis explicativas ao longo da distribuição da variável dependente. E aí, por exemplo, a gente pode, o mais próximo da média que a gente vai ter dentro de quantílica, é a gente olhar a mediana condicional, certo? Para que a gente vai ter interesse de analisar a mediana condicional se a gente tem a média? Aí a gente pode ter, por exemplo, se a gente tiver outliers, a média ela vai ser muito sensível a outliers. E aí pode ser interessante para a gente, se a gente tiver interessado em análise mais robusta, da gente ir para a mediana condicional. Então, essa é uma outra possibilidade que a regressão quantílica traz para a gente é uma espécie de mínimos quadrados, só que robusto a outliers, aí a gente passa para os desvios absolutos. Então, na verdade, não é mínimos quadrados, a gente muda, certo? Nosso objetivo. Vamos falar mais um pouco sobre isso na aula de hoje. Só que o que eu acho legal realmente é a gente analisar o topo ou meio da distribuição para baixo e para cima e comparar. Aí, apesar da gente estar olhando ao longo da distribuição da variável dependente, na verdade, nosso modelo, ele vai ter, a gente vai fazer uma aproximação linear. Aproximação, não tem esse acento aqui não, né? Deixa eu fazer aqui com o lápis. Uma aproximação linear, é, uma aproximação linear usando uma técnica não linear. Então, na verdade, a gente vai ter várias quantias, vários pontos da distribuição diferentes, e a gente vai ter uma reta para cada quantia diferente. Então, a gente, de uma certa forma, não muda tanto o que a gente já está acostumado a fazer com mínimos quadrados, certo? Então, a gente vai ter uma técnica linear para a gente pegar inputs diferentes da distribuição. Então, é um misto de linear com não linear. Então, a gente vai ter, na verdade, para cada quantia que a gente escolher analisar, a gente vai ter um coeficiente de inclinação diferentes por quantias diferentes. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, o 10% do topo, eu vou analisar o quantio 90%. Ou eu posso analisar, se eu estiver preocupado no bottom, nos de baixo, a gente pode pegar o quanto 10%, ou 75% e 25%, ou a gente pode analisar a mediana, 50%, ou a gente pode ir de 20 em 20, então o 20%, o 40%, o 60%, o 80%.
Então, geralmente são, às vezes vai de 10 em 10 a análise. Então, geralmente a gente, quando a gente resolve analisar a regressão contínua, que a gente está interessado em analisar vários contis, e para cada conti desses, a gente vai ter um modelozinho com uma retinha estimada, contínuo por contínuo. É isso que a regressão vai trazer para a gente. Aí, só entrando, né, naqueles exemplos que eu falei para vocês, que eu peguei lá no Google, eu vou trazer três exemplos para vocês aqui de aplicação em avaliação de políticas, certo? No exemplo um, imagina que a gente tem um programa, a gente quer fazer uma avaliação de impacto de programas do mercado de trabalho, no rendimento do trabalho ou na oferta de trabalho, em termos de horas trabalhadas. Na verdade, eu tenho um artigo sobre isso, com vários coautores. Vou apresentar para vocês o resultado lá no finalzinho da aula. Esse artigo que eu tenho, ele trata do Bolsa Família, certo? Mas a gente poderia estar analisando também seguro-desemprego, variações da licença maternidade. Então, para qualquer um desses, muitas vezes, quando a gente está analisando o mercado de trabalho, a nossa teoria vai prever uma resposta diferente no sinal e na magnitude dos efeitos para as pessoas que se encontram em diferentes situações iniciais de renda. Então, vamos pegar o exemplo do Bolsa Família. Bolsa Família, a gente tem o quê? A gente tem uma transferência condicional de renda. Então, as famílias, elas vão receber uma receita, certo? Um dinheirinho extra, o auxílio, desde que os filhos fiquem na escola. Então, essa é uma das condicionantes, né? Tem condicionantes também na parte de saúde, de vacinação, acompanhamento da saúde das crianças. O que pode ter um efeito diferente de acordo com quem é que a gente está olhando. Se a gente pegar os muito pobres, os miseráveis, a gente vai ter o quê? As, então, teve a Bolsa Família e recebeu receita, certo? Seria de esperar o quê? Pode ser que as horas trabalhadas e a renda do trabalho dos pais possam aumentar do pai, certo? Para compensar a diminuição de trabalho dos filhos. Se, por exemplo, a gente ainda tem, né, hoje em dia, o problema do trabalho infantil. E, na verdade, a Bolsa Família hoje em dia também vai até para o nível médio. Então, como os filhos agora vão ter que estar frequentando a escola, eles vão trabalhar menos. E aí pode ser que isso tenha um efeito, nesse caso aqui, para os muito pobres, um efeito de positivo, aumento das horas trabalhadas dos pais. Um efeito positivo nas horas dos pais. Pode ser também que a situação era tão vulnerável que só pela melhor alimentação o camarada vai poder trabalhar mais agora. Para os mais pobres, para os mais próximos do limite da elegibilidade. Então, imagina que eu tenho o corte aqui de renda e só entra quem está com a renda daqui para baixo. Então, primeiro eu analisei aqui nos muito pobres. Os muito pobres pode ter um efeito do aumento das horas trabalhadas. Quem está aqui perto do limiar para passar, pode dizer assim, opa, eu não vou aumentar minhas horas de trabalho. Eu vou ou manter, então sem efeito, certo? Ou pode até diminuir as horas trabalhadas. Por quê? Porque não quer passar desse limiar. Se passar, pode correr o risco de sair, de perder o auxílio. Então, prefere diminuir um pouquinho as horas trabalhadas, ficar dentro do limiar e ganhar o auxílio. Então, a gente pode ter, como vocês estão vendo, efeitos diferentes em pontos diferentes da distribuição. E daí seria interessante a gente ver o efeito do Bolsa Família, não na média de todos os beneficiários. Na média também é interessante, certo? Só que se eu tirar a média, eu vou estar tirando a média desse e desse. E pode ser que esse grupo aqui seja tão pequeno que, na média, quando eu somar o efeito nulo, se esse efeito nulo existir nesse outro grupo inteiro, pode não aparecer um efeito razoável na média, pode aparecer um efeito muito pequeno. Quando para aquele grupozinho pequeno dos vulneráveis, ele pode ser um resultado interessante. Então, resumindo aqui, né, o impacto médio tira a média das respostas positivas e negativas. Pode ser até que a gente tenha um impacto médio estimado nulo, quando, na verdade, existem efeitos positivos e negativos heterogêneos entre os beneficiários. Então, esse era o primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente está interessado em avaliar fatores de risco ou de proteção no peso de crianças ou no IMC. Por que a gente pode estar interessado nisso? Porque imagina que a gente tem, quando um recém-nascido nasce com baixo peso,
a gente sabe que isso vai ter efeito de longo prazo, certo? Médico e às vezes até econômico, a literatura diz isso. Então, na verdade, o IMC também, a gente tem o IMC ideal, que está ali no meio, e IMC baixo, a gente vai ter uma situação que não é boa para a saúde, porque o peso está muito baixo, né? No caso, se for recém-nascido, subnutrição. E se a gente tiver no IMC muito alto, a gente vai ter o fator de risco. Hoje em dia a gente tem que se preocupar, né, com a obesidade. Então, seria interessante a gente saber, não pegar a média, que a gente pode ter uma mesma variável, a gente pode ter uma variável, olha só, que tem efeito na parte inferior da distribuição, que pode ser, nesse caso, o efeito positivo, quer dizer, vai aumentar o peso. Então, a gente vai considerar como um fator de proteção, certo? E, por outro lado, é, o efeito na mediana, o mesmo efeito positivo, na mediana ou no topo da distribuição, a gente vai ser considerado como um fator de risco, porque está levando o peso para cima num grupo de pessoas que a gente não gostaria que o peso fosse para cima. Então, se a gente tirar a média desses aí, a gente pode ser menos interessante para a gente analisar o impacto no IMC. Não sei se vocês lembram quando a gente viu, acho que foi na aula de respostas binárias, a gente falou sobre essa questão do baixo peso. Uma forma da gente tratar seria a gente, então, vamos definir um andame, certo? Que a gente definiu como peso baixo. Então, a variável dame, se deixa eu apagar esse umzinho que é uma notação muito matemática. Uma variável dummy, se o peso for menor ou igual que um certo nível, eu já não lembro quanto era que a gente usava lá. Então a gente não é obrigado, mesmo que a gente esteja interessado nesse tipo de avaliação de políticas, a gente não é obrigado a usar a regressão quantílica. Existem outras estratégias para a gente analisar definições de interesse da gente, como a gente poderia analisar baixo peso ou alto peso, ou obesidade. E aí a gente analisaria separadamente essas duas variáveis qualitativas. Então, nesse exemplo que eu estou querendo dizer para vocês, é que a regressão quantílica vai ser uma ferramenta a mais. Ela não é a única ferramenta que a gente tem para lidar com esse tipo de assimetria, certo? A gente pode usar, às vezes, o que o pessoal faz. O pessoal pega a base de dados e divide em quantis. Então, eu pego lá o peso, divido que eu dividi em quartis, né? O primeiro quartil, o segundo, o terceiro e quarto quartil e roda uma regressão em cada um desses. Também dá certo, principalmente se a base de dados for grande o suficiente. Então, novamente, a regressão quantílica vai ser uma ferramenta extra para a gente, mas a gente não é obrigado a usar essa ferramenta, a gente tem outras opções. Aqui dando o terceiro exemplo para vocês, de aplicação para avaliação de políticas públicas, vamos imaginar que a gente está de novo na questão do salário. Então, imagina que a gente está analisando a desigualdade de renda do salário. E aí a gente pensa assim, olha só, a escola é um meio promissor para aumentar os talentos e a renda dos indivíduos. Como resultado, políticas educacionais têm o potencial de diminuir a desigualdade de renda existente, certo? Então, aí a gente poderia se perguntar, né? Qual é o impacto da educação na desigualdade de renda? Como é que a gente vai medir desigualdade de renda? Algumas das definições de desigualdade de rendas, elas são baseadas em quantil. Então, a gente pode pegar o quantil 90 menos o quantil 10%, é uma medida de desigualdade de renda bastante usada, a gente chama de amplitude interdecil. A gente pode também analisar, será que o retorno à educação, então um ano a mais de educação, é heterogêneo na distribuição de renda? Se realmente a educação tiver for um meio da gente diminuir desigualdades de renda, será então que um ano a mais de educação, se eu subir um ano a mais de educação, para o pessoal que recebe pouco, então para baixa renda, o retorno desse um ano a mais de educação é melhor do que para o pessoal de alta renda? Se for, né, se o retorno aqui for maior, o efeito for maior,
na baixa renda do que na alta renda. Então, a educação vai ser, sim, uma forma da gente diminuir as desigualdades. Tranquilo? Então, a gente pode querer olhar, ele pode estar interessado nisso, em analisar o retorno à educação para ver se realmente está sendo heterogêneo, se está sendo homogêneo, se está aumentando igual para todo mundo, ou se está aumentando diferente, por grupos de renda diferentes. E aí eu falei 3 exemplos, mas são 4. Eu tinha esquecido, na verdade, esse exemplo que eu falei agora da educação, não deixa de ser, né, uma política pública, quando a gente aumenta os anos de escolaridade das pessoas. Vamos ver agora um exemplo de privatização, certo? Então, se a gente pegar o fato da firma ser do setor público, e aí elas não estarem sujeitas à competição, afeta os salários das pessoas, e aí qualquer um, né, que vive no contexto da universidade pública brasileira já ouviu falar para todo lado dessa questão da isonomia, né? Então, muitas vezes no setor público, a gente tem essa pressão por isonomia, que a gente quer que as pessoas recebam é, salários iguais, independentemente da sua produtividade. Então, com certeza, seria de esperar que quando a gente passa uma firma do setor público para o setor privado, a gente vai ter mudanças em pontos diferentes da distribuição de salários. A gente seria de esperar que a gente tenha um aumento do salário para quem é mais produtivo e uma diminuição para os menos produtivos. Então, um efeito positivo para um grupo, um efeito negativo para outro grupo. Se a gente tirasse essa média, podia ser que não tivesse a gente não fosse conseguir observar essa privatização tendo esse efeito no salário. Então, aqui de novo, só para dizer para vocês que a heterogeneidade pode existir, a gente pode tentar captar ela usando uma variável, usando regressões quantíficas. E aí eu estou falando aqui, né, o quantil 90, o quantil 10, a mediana, mas vamos dar uma revisadinha do que é quantil, não sei se vocês já estão familiarizados com esse tipo de estatística, na verdade é uma estatística. Vamos lá, vamos ver o que é o quantil, e aí a gente geralmente usa essa notação quantil tal. Ele vai ser o valor da variável aleatória que deixa 100 vezes tal por cento de probabilidade acumulada abaixo dela. Então, é acumulada. Então, imagine que, na verdade, o quantil, a gente está fazendo um ranqueamento dos indivíduos. Então, a gente pega os indivíduos com relação a essa variável. Se a gente está pegando a variável renda, minha variável y é renda, aí eu vou fazer aqui uma distribuição da renda, olha só. Renda, meu y. Então, eu botei aqui as pessoas em ordem de renda, quanto mais para lá maior a renda, e fiz aqui aproximei uma densidade, certo? Dessas pessoas, uma espécie de um histograma. O quantil, vamos supor, o quantil 90%, que eu estava falando para vocês, ele vai ser aquele valor de renda que deixa 90% das pessoas com renda igual ou abaixo do que ele. Então, ele é o limiar, é o que define o topo 10% do restante, dos 90% restantes. Então, nesses exemplos aqui de baixo, eu falei para vocês, o quantil 90, na verdade, vai ser aquele estudante, se eu estiver pensando em nota, com nota maior do que 90% dos colegas e menor do que 10% do restante. Aí, então, na verdade, quanto maior o quantil, maior o ranking da pessoa. Se eu estou falando de renda, melhor para a pessoa. Se eu estou falando de nota, melhor para a pessoa, certo? Não necessariamente é sempre uma variável positiva. Nesse caso, as variáveis são essas duas, nota e renda. Quanto mais, melhor para a gente, né? Aí, trazendo essa perspectiva, né, como eu tinha falado para vocês, se eu tiver uma função densidade, daí o quantil vai ser aquele que deixa tal abaixo dele e o menos tal acima dele. Então, naquele exemplo que eu fiz para vocês, 90% abaixo, 10% para cima. E daí que esse gráfico daqui é o gráfico da densidade. Só que a partir da densidade a gente pode definir a função acumulada. A função acumulada, ela vai fazendo exatamente isso. Eu pego um valor x, como esse valor x aqui, e aí eu vejo quanto eu tenho de acumulado, qual é essa área abaixo da densidade. Essa área eu vou chamar de acumulada. E aí, à medida que eu vou variando x, imagino que eu pego esse outro x aqui, o x', a área vai ser diferente, vai ser essa área toda aqui. Então,
Esse vai ser o f de x'. Daí que a gente pode plotar a função de distribuição acumulada, que eu pego, diz o x e eu já vejo quanto acumulado tem abaixo dele. É isso que essa função aqui está fazendo, certo? Então, a distribuição acumulada, ela é definida a partir da densidade, não é obrigatório, certo? Eu posso definir de uma, eu obtenho a outra. Esses exemplos que eu estou dando para vocês, eu estou dando sempre com função contínua, para ficar mais fácil da gente visualizar os quantis. Mas não é obrigatório a gente ter uma distribuição contínua, pode ser uma distribuição discreta. Mas aí vamos lá, usando a minha variável aleatória, usando minha distribuição acumulada já, se eu quero saber o conteúdo tal, aí você que escolhe qual é o número de conteúdo que você quer. Vamos jogar aqui 0,70. Então eu quero saber o 0,70 da renda, o que é que eu vou fazer? O 0,70 eu vou querer pegar o x, que eu vou chamar de x070. Eu estou botando x porque esse gráfico está em função de x. O x070 que esteja associado a um 0,7. Então a gente faz, na verdade, olha só, partindo da acumulada, eu pego o 0,7 aqui e vejo qual é o valor de x associado a ele. Eu defino o x070 aqui. Então vocês estão vendo que a gente está fazendo o caminho inverso do caminho que normalmente a gente faz. A gente vem parte do valor no eixo do y para achar o x correspondente. Então, na verdade, o quantio que ele faz a inversa da distribuição acumulada. Então, aqui eu tenho a definição do quantio, que é, me diga aí o valor, não peguei 0,7 ali, então pega 0,7 e vai ver qual é o x que está associado a ele. Aí eu tenho a função. Se a função for contínua, se a variável aleatória for contínua, sem saltos, o quantio vai ser bem tranquilo da gente definir, porque sempre vai ter esse cruzamento. Se não for contínuo, se tiver saltos, aí a gente tem que alterar um pouquinho essa definição. A gente pega o menor valor possível, tal que tenha pelo menos aquele tanto acumulado abaixo dele. Aí como é que a gente faz para olhar isso nos dados, né? Em termos de estatística descritiva, eu já tinha passado para vocês essa informação na aula de Stata, mas vou só reforçar aqui. Estou pegando aqui a base de dados Cataneo 2, que tem o peso de nascimento dos bebês, então a nossa variável de interesse é essa birth weight. Se eu fizer o comando sum, eu vou ter o sumário, vou ter aqui a média, desvio padrão, vou ter o menor valor e o maior valor de peso. Daí que se eu quiser, eu posso dar a opção detail, e aí eu vou ter os quantis da distribuição, nesse caso daqui, do peso ao nascimento. Quer dizer o quê? Se eu quiser saber assim, os meninos mais com o peso mais baixinho que tem, os 10% mais baixo, qual é o peso que define 10% mais baixo, abaixo dele? Aí é o percentil 10%, que eu vou ter lá, eu acho que está em grama, 2.693 gramas, eu tenho como observar aqui. E os meninos mais gordinhos, 90% mais gordinho, tá com quanto? Aí aqui, olha, 4,26 kg. Então, a gente tem como, analisando os dados, a gente tem como ver essas estatísticas descritivas desses percentis. Essa é só uma opção com detail, mas vocês lembram que a gente pode usar o tabstat, a gente pode usar o table, tem várias formas de a gente calcular os quantis ou percentis, certo? É uma notação intercambiável, assim, tanto faz eu falar quantil quanto percentil. Aí ainda nesse exemplo, né, do baixo peso, vamos interessados agora numa variável x. Vocês lembram desse exemplo que a gente via, que a gente estava vendo? O fato da mãe fumar ou o número de cigarros que ela fuma, será que afeta a distribuição do peso do bebê? E será que afeta igual os bebês que têm um pezinho menor dos bebês que têm um pezinho maior? Então aí eu posso pegar, olha só, eu posso separar os que têm peso mais baixo, que tem peso mediano, os que têm peso maior, e posso fazer uma análise cruzada com o número de cigarros que a mãe fuma, que a mãe fumou durante a gravidez. Então, se eu pegar esse grupo aqui, que é o que eu estou mais de risco, eu posso ver o quanto o peso vai diminuindo. Na verdade, vai diminuindo à medida que a mãe vai fumando mais. Se eu analisar de 0 cigarros para 11 cigarros ou mais, quanto é que cai aqui o peso? Cai em 300 gramas. Isso seria o grupo que eu estaria mais interessado, que é o grupo de risco. Se eu
Quiser olhar lá na mediana, então veja que mesmo a mãe que fuma bastante, na mediana isso não é tão grave, não é tão problemático. A queda daqui foi de quanto? Foi de 430, 200 e alguma coisa, né? 200 e alguma coisa. Deixa eu fazer porque depois eu fico agoniada de não ter esses pontos aí direitinho. Então a variação aqui vai de 3.430 para 3.175. Então aqui caiu 255. Quer dizer, na mediana, a mãe fuma mais cai menos e já é um grupo que não é tão preocupante para a gente. Se eu estiver olhando os mais pesados, desse para esse, quanto é que vai ser a variação? De 4.082 menos 3.709. Então aqui diminuiu bastante, diminuiu 313 gramas, só que aqui esses 300 gramas é bem mais crítico do que nesse ponto da distribuição. Então, se eu estou preocupado com baixo peso, pode ser que eu esteja preocupada realmente com esses dois grupos aqui. Poderia olhar os 5%, poderia olhar os 20% mais, com peso mais baixo. Então, a gente poderia, na verdade, nossa principal preocupação ser em grupos diferentes, de acordo com o peso do nascimento. Aqui é um outro exemplo para vocês, graficamente mostrando como o valor de mercado das firmas, certo? Então, aqui está o valor de mercado das firmas em bilhões. Como é que ele está associado com o pagamento dos CEOs e com a variação de pagamentos dos CEOs. Eu me lembro que isso era bem polêmico. Uma época em que a gente tinha pagamentos altíssimos para CEO de empresa, e aí os acionistas ou a mídia questionavam, né, se estava certo, se estava errado isso, principalmente porque quando a empresa toma prejuízo, ainda assim o CEO tem um salário alto. Na verdade, você tem bônus, mas nunca é negativo, certo? O salário do CEO. A menos que, aí não vou entrar muito nesse negócio financeiro, mas a menos que uma grande parte dele seja as ações que ele tem. Então, aí se a ação da empresa cai, é ruim para ele também. Mas aí vamos ver aqui, então no X eu tenho o valor de mercado da firma em bilhões, então esse é o meu X. E está dividido aqui em fatias, certo? E aí a gente tem no Y vários box plots. Eu não sei se vocês lembram do box plot. Eu vou desenhar ele aqui em horizontal para vocês, mas é o que a gente tem lá ele paralelo na vertical, mas é essa mesma informação que eu vou mostrar aqui para vocês. No meio do box plot, no meio da caixinha, a gente tem a mediana. O, a, o valor menor da caixinha e o maior são o primeiro e o terceiro quartil. Então, aqui a gente tem o Q3, ou o Q1 e o Q3. Ou, na verdade, o quantil 25% e o quantil 75%. No gráfico, como ele está virado assim para cima, a gente vai ter a mediana aqui nesses centros dessas caixinhas. Em cima, a gente vai ter o terceiro quantil, então, o quantil 75%. E embaixo a gente vai ter o quantil 25%. E a gente pode estar interessado, na verdade, na variação ou na dispersão, e para isso a gente pode olhar o comprimento dessa caixinha, que é a amplitude interquartil. Ou, eu nem falei para vocês o que são esses valores, isso varia muito de box plot para box plot. Nesse aqui eu tenho o quantil 10% e o quantil 90%. Então, outra forma de eu olhar é eu pegar essa distância aqui desses dois. É uma amplitude interdecil desses dados. Então, são duas medidas que a gente pode querer ver para a dispersão. E o que é que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo, se a gente olhar as medianas, que à medida que o valor da firma aumenta, o rendimento do CEO aumenta também, o que era de se esperar. Mas e a dispersão? O que é que vocês estão achando da dispersão? Parece, né, que olha só, ele era menorzinho aqui, dá uma ideiazinha de que está abrindo esse comprimento da caixinha, só da caixinha, se eu estiver olhando as pontas, eu acho que a dispersão interdecil também está aumentando à medida que o tamanho da firma sobe. Tranquilo? Então, mais uma representação para vocês aí, em que pode ser interessante a gente estar olhando para esses percentis da distribuição
o Boxplot faz, na verdade, é uma representação gráfica desses percentis, e aí a gente poderia querer ver, se eu fosse querer traçar um modelo de regressão quantílica, é como se eu estivesse fazendo uma reta para esses pontos de baixo, se eu quiser fazer o modelo para o quantil 25%. Se eu quiser para a mediana, eu vou até mudar de cor aqui, para a mediana eu vou tentar fazer uma reta para ligar esses tracinhos do meio da taxa. E para o quantil 75%, para esse daqui. Então, se as retas forem bem paralelazinhas uma à outra, a gente vai ter um efeito similar do mercado das firmas no rendimento do CEO, à medida que o valor da firma aumenta, quanto é que aumenta o rendimento do CEO. Mas se eles não forem paralelazinhos, se estiver mais inclinado para cima, aí a gente poderia ter efeitos heterogêneos. Nesse exemplo daqui está mais ou menos bom, porque eu estou achando que está um pouquinho paralelos. Talvez abra um pouquinho mais acima. O ideal seria a gente ter os dados para realmente ver as regressões dos quantis para comparar um com o outro. Aí, como eu estava dizendo para vocês, a gente pode pegar esses quantis e calcular outras características da distribuição. Se essas duas medidas são medidas clássicas para dispersão, a gente pode também estar querendo analisar a simetria a partir dos quantis, ou se a distribuição tem caudas pesadas ou não. Que aí a gente faz a relação entre a amplitude interdecil e a amplitude interquartil. Só para dizer para vocês uma outra utilidade de a gente conhecer os quantis. Como é que a gente faz então para estimar essa reta que eu tentei traçar para vocês? Né? Eu peguei aquele gráfico e fiz uma reta assim, fiz uma reta assim, fiz uma reta assim. Então aqui era do quantil 75%, aqui é do quantil 50% e aqui é do quantil 25%. Então, na verdade, eu vou ter uma reta estimada para cada quantil. Como é que eu faço para estimar esses coeficientes de inclinação, esse beta aqui, o valor de mercado da firma? Aí vamos resgatar um pouquinho o que o LS faz. Quando eu quero a média não condicional, a gente sabe, aprende lá em estatística, na verdade, a primeira aula de medidas numéricas, quando eu ensino média, eu falo para meus alunos qual é que a média tem essa propriedade ela é a solução do problema que minimiza a soma dos quadrados dos desvios. Então, a média vai ser, se eu calcular a dispersão dos dados como o quadrado dos desvios em relação a um valor central, a média vai ser o valor mais central que existe. Então, é o que mais centraliza se eu estiver calculando a dispersão como soma dos quadrados dos desvios dos demais valores em relação a ele. Aí a gente usou esse raciocínio aqui para usar o nosso modelo linear. Então, ali onde tinha média, eu substituí pelo modelo linear, beta 0 mais beta 1x. Então, eu peguei esse M e botei aqui. E aí, em vez da gente procurar o valor central, a gente vai procurar a inclinação que vai me dar o valor central. Então, isso é o que a gente faz com o estimador de mínimos quadrados para a média condicional. Então, aqui era a média não condicional, não estou condicionando nada em x. Se eu quiser condicionar em um valor de x, eu vou ter a inclinação e o intercepto vão ser vão ser os coeficientes que minimizam a soma do resíduo, a soma do quadrado do resíduo, né? Assim que a gente fala. Então, a gente pega o nosso modelo, tá aqui, eu pego o que sobra do modelo, que é o resíduo, elevo esse resíduo ao quadrado e vou tentar minimizar isso, para achar a reta que melhor se ajusta aos meus dados. Aí, a mediana, ela tem, na verdade, quando a gente aprende mediana, a gente sabe que ela também tem uma propriedade, a mediana não condicional. A mediana condicional, ele vai ser o valor mais central dos dados. Se em vez de calcular a dispersão pelo quadrado dos desvios em relação ao valor central, eu olhar a distância, o módulo. Se eu estiver olhando a distância, o módulo não o quadrado dos desvios, o valor que vai maximizar o mais central aqui vai ser a mediana. Tranquilo? Então, usando essas duas propriedades, essas duas coisas que a gente sabe, a gente tem a nossa sacada. Então, vamos para a gente achar a condicional, o estimador que a gente chama de desvios absolutos, para a mediana, em vez da gente pegar e minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, vamos minimizar, vamos procurar os betas, que minimizam a soma das distâncias, dos módulos, calculado pelo módulo do resíduo. Então, aqui dentro não é o resíduo que a gente está botando. Então, é aquele que minimiza a soma dos módulos dos resíduos.
Esse estimador, não sei se vocês viram isso no capítulo. Tem um dos capítulos lá do Udrich que fala bem rapidinho sobre ele, o estimador de desvios absolutos, ou ele chama de LAD, Least Absolute Deviations, em vez do OLS, Ordinary Least Squares. Não tem os squares aqui, tem o absolute, o A de módulo, de valor absoluto. Então, isso é para mediana. Então, a gente aprendeu a fazer essa reta daqui, ó. Como é que a gente vai fazer essa maximização? Não é tão simples quanto o OLS, porque a gente não pode derivar, mas a gente pode achar numericamente. Hoje em dia, a gente tem formas de resolver esse problema numericamente. Mas e se eu quiser esses outros aqui? Se eu quiser o quantil 25%, se eu quiser o quantil 75%, como é que eu faço? Qual é a sacada? Antes de eu falar desse, eu tinha esquecido que eu tinha botado esse gráfico. Esse gráfico é para comentar para vocês que a presença de outliers, o que é que ela faz? Ela puxa a reta da média na direção dela. Então, quando às vezes a gente tem outliers na nossa base de dados, a gente está preocupado com essa presença de outliers, a gente quer fazer uma análise de robustez, às vezes a gente faz o LAD, o Least Absolute Deviations, porque a gente sabe que vai ser mais robusto, ele não vai ser tão puxado por essas observações extremas, esses valores outliers. Então, aqui é mostrando para vocês, olha só, a reta da média. Vocês estão vendo que ela deslocou um pouquinho ela para cima em relação à reta da mediana. Só o que fez esse puxado para cima, basicamente, foi esse outlier, né? Então, um valorzinho só puxou bastante. Se eu tivesse esses dados, é que eu peguei de um dos artigos. Se eu tivesse esses dados, eu tiraria ele e rodaria sem ele. No Udrich, lá quando o Udrich fala do List Absolute Deviations, ele tem um exemplo com, se eu não me engano, é aquela base de dados de pesquisa e desenvolvimento no setor químico. E aí tem um outlier, ele pede para rodar com o outlier, sem o outlier, menos quadrados, e rodar o List Absolute Deviations para vocês compararem. Então, acho que eu botei esse exercício na lista de vocês. Aí, como eu estava dizendo, e se eu quiser saber o 25% e o 75%, como é que eu vou fazer? Qual é a sacada? O módulo, se eu botar o módulo lá, eu consigo tirar, é, eu acho a reta de regressão para a mediana. E como é que eu faço para as outras? Aí veio a grande sacada de Coker e Bassett, naquele artigo que eu falei para vocês, seminal, em 78. E qual é a lógica? Vamos fazer uma função muito parecida com a função módulo. A função módulo não é esse formato de V aqui, só que no módulo, essa inclinação é exatamente igual a essa, 45 e 45. Se a gente pegar essa função check, que eles chamam, né, que é um Vzinho em inglês, se a gente pegar essa função Vzinho e a gente for girando ela, a gente vai tendo os estimadores dos outros quantis. Então, na verdade, a gente define. A gente não, né? Porque são os programas de estimação que fazem, mas é bom a gente saber de onde foi a ideia. Essa função check, que na verdade é essas inclinações aqui, que vão variando de acordo com o quantil que a gente quer. Então, se eu vou ter aqui o exemplo do quantil 75, o quantil 50%, mas vamos pegar o exemplo do quantil 75%. Então, se eu pegar o tal 0,75, como é que vai ser essa função check? Eu vou pegar 0,75 menos, aí eu vou olhar se o valor está abaixo ou não do zero, para qual lado do zero ele está. Então, menos 1 vezes o indicador do sinal, vezes o valor da variável. O valor da variável que dá a reta, certo? O ponto na reta. Porque se eu tivesse isso igual, pontos diferentes aqui não iam estar subindo essa função. Então, essa foi a grande sacada. A gente tem isso lá de 78. E, ao mesmo tempo, com o auxílio dos computadores que fizeram com que a busca desse programa, esse programa de minimização, esse problema de minimização, procurar esses betas que vão achar esse mínimo. Ficam mais fáceis, a gente consegue fazer isso mais tranquilo. Vocês vão ver quando vocês rodarem lá no Stat ou no R, que vocês vão ter várias interações diferentes. Então, realmente, o programa faz uma busca no cálculo numérico. No igual, não é igual mínimos quadrados, que você bota lá e já sai o resultado, sem interação nenhuma. Ele vai
conjunto de dados a conjunto de dados, ele vai ter um algoritmo para tentar procurar os coeficientes, os estimadores da regressão quantílica. Aí, o que a gente tem quando a gente faz isso é que a gente vai ter, como eu já tinha falado para vocês naquele exemplo, do valor de mercado com o salário do CEO, a gente vai ter uma reta para cada quantio. Nesse exemplo daqui eu fiz melhor, vocês estão vendo, que a reta de 75%, ela está um pouquinho mais inclinada do que a reta de 25%. Então aí a gente vai ter a variável x tendo efeitos diferentes para pontos diferentes da distribuição. Mas, se os dados forem, se a gente tiver a distribuição de y condicionada a x ou homocedástica, vocês lembram que a variação de y é independente de qual fatia do x a gente está, então a gente tem essas curvinhas aqui iguais, com a mesma abertura. No slide passado elas tinham aberturas diferentes. Então, se a gente tiver homocedasticidade, as inclinações dessas curvas vão ser iguais. Então, na verdade, não preciso de regressão quantílica. Na verdade, eu posso usar a regressão quantílica para dizer, olha, não tem uma simetria ao longo da distribuição. Não deixa de ser um resultado. Mas geralmente como a gente está preocupado, a gente está pensando assim, pode existir assimetria. Aí a gente usa a quantílica, geralmente essas curvas elas podem, nesse exemplo que eu fiz, elas iam abrindo, mas elas podem também ter efeitos diferentes. Aí, como é que a gente vai interpretar, né? A grande belezinha desse modelo é que a interpretação da regressão quantílica é muito similar ao de modelo de OLS quantil por quantil. Então, a gente tem a não linearidade da gente ter uma reta por quantil, mas em cada quantil fixado a interpretação é linear. Então, para uma dada variável explicativa, para um dado x, o parâmetro de inclinação beta, a gente interpreta como mudança no quantil da distribuição condicional da variável dependente para uma mudança infinitesimal de unidade da variável x. Tudo o mais constante, controlando pelos outros fatores. Então, a mesma interpretação, só que agora a gente não vai interpretar só mais um, a gente vai interpretar todos os quantis diferentes que a gente escolher. Aí vamos voltar lá naquele peso do recém-nascido. A referência são esses dois artigos aqui. A gente tem dados de natalidade para recém-nascidos em 97. Então, na verdade, eu estou falando bastante desse peso do recém-nascido. Em alguns momentos eu mostrei para vocês aqueles comandos do Stata usando a base de Cataneu, do Udrige. E aqui eu estou usando, os resultados desses artigos. Então, é a mesma base de dados, certo? Mas aí a variável dependente continua sendo o peso do recém-nascido. E as variáveis explicativas que a gente vai olhar são a educação da mãe, se a mãe fumou ou não, se a mãe fez ou não pré-natal, qual é a idade da mãe e o ganho de peso da mãe durante a gestação. Então a gente quer saber, através da regressão quantílica, se a gente vai ter efeito assimétrico dessas variáveis explicativas. É essa palavrinha efeito assimétrico. Depois que a gente começa a usar a regressão quantílica, a gente fica doido por ela, né? Porque é o que traduz o que a gente está querendo fazer. Se o efeito da variável explicativa é diferente para pontos diferentes da distribuição. Então, ao longo dos quantis da distribuição do peso do recém-nascido, nesse caso. E aí a gente vai ver gráficos e tabelas que vão ajudar a gente a comparar com o resultado de mínimos quadrados ordinários. E aí aqui está o resultado. A gente tem aqui as variáveis, diversas variáveis explicativas. Aqui se é um menino ou menina, se a mãe é casada ou não. Nem botei as mesmas variáveis, né, que estavam nos slides anteriores. Se é negro ou não, a idade da mãe ao quadrado, aí a escolaridade da mãe, se fez, terminou o ensino médio, se fez aula de universidade. Tá faltando aqui, a gente vê, vai abrir agora para a gente analisar. E eu nem falei para vocês, né? Mostrei esses gráficos e não expliquei para vocês o que era. No eixo X aqui, a gente tem o quantil. Então, aqui no eixo X, vocês estão vendo que vai de 0 a 1. Então, a gente tem o quantil. E no eixo Y, a gente tem o coeficiente estimado para aquele quantil. Então, na verdade, aqui nesse gráfico,
nesse gráfico daqui, eu vou ter o beta em azul, tá? O beta chapéu de black, quantil por quantil. Então, aqui eu tenho tal no eixo X e esse gráfico, é, esse azul mais forte aqui do meio, é a estimativa. Em azul mais clarinho, eu tenho o intervalo de confiança. Creio eu que é 95% de confiança. Então, a gente já tem aqui o valor e tem as bandas de estimação. Quantil por quantil. E em vermelho a gente tem o valor estimado por OLS, para a mesma variável, certo? Black, e os intervalos de confiança. E aí, como a gente está comparando com a OLS, fica uma coisa constante, certo? É só para a gente ver, será que tem diferença entre o valor estimado do coeficiente para a regressão quantílica de cada quantil e do OLS. A gente pode usar esse gráfico para comparar. Por exemplo, vamos pegar aqui esse de menino. Aqui está o valor estimado de OLS, está um pouquinho pequeno, mas aqui é o 100, aqui é o 120. Então, vamos supor que está aqui próximo do 110. 110? 110. Então, o efeito estimado de OLS, o coeficiente estimado de OLS foi que os meninos são 100 e pouco, 110 gramas mais pesados na média do que as meninas. Então, esse é o OLS. Aí, mas vamos ver, será que esse é menino? Esse efeito, esse coeficiente dessa variável é diferente. Se eu olhar entre os que têm um pezinho menor e os que têm um pezinho maior. Então, se eu olhar aqui no pezinho menor, ó, se eu olhar no quantil 0,2, esse efeito está aqui abaixo de 100, e aqui, eu acho que aqui é 60 e aqui é 100. Então, vamos dizer uns 80 gramas. Menor, né, do que na média era 110. E se eu olhar nos mais pesados, aqui se eu olhar o percentil 90%, vai ser 100 vai ser mais alto. Então, olha só, a gente tem uma disparidade. Ser menino não está associado sempre ao mesmo incremento de peso de acordo com o quantil de peso do recém-nascido. Em média, eles são 110 gramas mais pesados do que as meninas, só que para os quantis mais baixos, aqui eu botei no texto, o quantil 5% é de 45 gramas, e para o quantil 95% é de 130 gramas. Então, o que o 110 está fazendo é tirando a média desses dois. Então, isso foi para menino. Se eu quiser analisar a disparidade de peso, a gente vai ver que essa disparidade ela é maior. Tudo aqui é negativo, certo? Para esse black, tudo aqui é negativo. Essa disparidade ela vai ser maior para quantis menores da distribuição. Então, peraí. A disparidade é, é alta, certo? Na média da 200, mas ela não é tão alta, ela é mais negativa ainda nos quantis mais baixos. Então, vamos pegar aqui o quantil 10%, que seria talvez onde eu esteja preocupado com o baixo peso. Para esse aqui do 10%, a diferença vai ser em torno de 300, não, 200, menos 250 gramas. Aqui no percentil 5%, está mais para baixo um pouquinho desse que eu olhei, está dando 330 gramas. Então vejam que a diferença entre negros e brancos é maior no grupo mais de risco, que a gente está preocupado, no grupo mais abaixo. Mas aí a gente podia falar assim, olha, mas menino ou menina, não adianta, a gente vai olhar por curiosidade, mas não tem muito como a gente mexer nisso. E também a etnia não tem muito o que a gente fazer. Mas uma variável que a gente pode mexer é o pré-natal. Vamos analisar os resultados em termos de pré-natal. E aí a gente vai ter dummies aqui, dummies para a mãe não fez pré-natal, ou uma dummy se a mãe fez o primeiro pré-natal no segundo trimestre, ou se adiou o primeiro pré-natal para o terceiro trimestre. Lembrando que o normal é você fazer o primeiro pré-natal no primeiro trimestre, que é o que foi deixado de categoria de referência. Aí a gente vai ter esse resultado aqui, olha só. Os bebês que nascem de mães que não fizeram pré-natal, tem um peso menor. Esse peso vai variar de menos 500 a menos 50 gramas. Então vai variar bastante. Esse ponto aqui é o menos 50. Então a gente já vê aí que tem essa diferença.
Se a gente pegar o quantil do quantil 2 para cima, olha só, do quantil 2 até aqui, até esse quantil, não tem muita diferença do resultado de OLS. A gente vai ter para os pesos mais pesados, para as crianças mais pesadas, a gente vai ter uma diferença, na verdade, menos negativa. Para os mais leves, a gente vai ter um resultado mais forte. Então, começaram a fazer uma obra aqui do lado, uma furadeira. Deixa eu terminar esse do pré-natal e depois eu faço uma pausinha no vídeo. Surpreendentemente, vejam aqui que o pré-natal no segundo trimestre, o resultado não é tão grande, não tem variação, não tem tanta variação, em torno do zero. Veja, aqui essa linha, aqui está a linha do zero, cadê a linha do zero? Aqui está a linha do zero, aqui está a linha do OLS. Mas vocês vejam que está variando na escala aqui, vai até 60. Então está variando bem menos do que dessa do não pré-natal. E as mães que adiaram por terceiro trimestre, a gente vai ter aqui positivo, olha só, esses valores positivos para cima. Então a gente vai dizer assim, olha só, surpreendentemente, as mães que postergam as visitas para o segundo ou terceiro trimestre têm bebês com peso maior do que as que fizeram a visita no primeiro trimestre. Tranquilo? Só que aí a gente tem o nosso velho problema de autoseleção, é por isso que eu gosto de trazer esse exemplo aqui pra gente, que não é o fato da gente estar olhando uma regressão mais sofisticada, a gente se perde, né, com o mundo de quantil. Não, a gente pode ter autoseleção de todo jeito. As mães que deixam para fazer depois, elas estão confiantes, elas, sei lá, já tiveram filho antes, elas estão confiantes que elas já têm mais experiência de analisar o corpo delas, que os filhos estão bem, que o filho é saudável. Então, é por isso que elas podem ter o filho delas está nascendo com peso maior. Então, a gente tem os mesmos problemas de autoseleção e endogeneidade que a gente tinha com regressão múltipla. Aí, felizmente, a gente pode associar a regressão quantílica com as outras técnicas que a gente vai ver no curso. Então, com variável instrumental, com modelo de dados em painel. Então, a gente tem extensões ou combinação de modelos. Quer dizer, a gente vai ter uma solução para o problema de autoseleção de variáveis omitidas, e ainda assim a gente vai poder analisar efeitos assimétricos ao longo da distribuição. Agora, nesse exemplo, a gente vai querer analisar como a distribuição de salários variou com a escolaridade das pessoas em 3 décadas diferentes. Quer dizer, naquele raciocínio, será que o retorno à educação ele variou nas 3 décadas? E será que ele variou de forma similar nos diferentes pontos da distribuição de salário? Ou será que a gente pode ter tido efeito assimétrico? Quer dizer, o retorno à escolaridade pode ser diferente para quem recebe menos e para quem recebe mais. Então vamos fazer uma regressão quantílica. Na verdade, não foi eu que fiz, certo? Eu peguei esse exemplo, eu acho que até foi do Mosley Harmless Econometrics, ou do livro novo do Angus do Angus Tipchick, que é o... Como é? Metrics, Metrics, uma coisa assim. Eu acho que eu já passei para vocês esse livro na primeira aula. Deixa eu ver aqui qual é. A gente tem lá no Dev, depois eu falo para vocês direitinho de onde eu tirei esse exemplo. Mas na verdade é o quê? Uma regressão quantílica simples. Vamos focar no coeficiente de escolaridade para 3 décadas diferentes e vários diversos quantis. Então, aqui está o principal resultado, a tabela de resultados. A gente vai ter, olha, década de 70, 82 mil, com base no censo lá americano. Então, aqui a gente tem o censo, a década que a gente está analisando. E vamos analisar esses 5 quantis. O 10%, o 25%, o 50%, 75% e 90%. E também OLS, ou mínimos quadrados. Aí a gente vai ver que, se a gente analisar a média, a gente vai ver que o retorno à educação aumentou muito dos anos 80 para os anos 90. Quer dizer, um ano a mais de escolaridade na média passou de um aumento de 7,2% no salário para 11,4%. O que pode explicar, talvez, aumento na desigualdade salarial, esse aumento no retorno à escolaridade. Já na média, a gente está vendo aqui, olha só, dos anos 90 para os anos 2000, ficou o mesmo resultado da estimação de OLS.
Aqui, então, nessa tabela são apresentados aqui dentro os beta-chapéu de educação ou de escolaridade, de EDUC, mais a regressão. Todas as regressões também controlaram por raça e experiência, certo? Também controla por isso. E os dados são baseados no censo para nascidos nos Estados Unidos, brancos e negros, homens, só homens, entre 40 e 49 anos. Tranquilo? Aí agora vamos para a regressão quantílica. Vamos começar com a mediana. Será que tem diferença? A gente vai observar esse mesmo padrão. Na mediana a gente vai ter, olha, 68% nos anos 80, 10% nos anos 90, então subiu um bocado, né? Na verdade, 68, 7 pontos percentuais, subiu os 3 pontos percentuais, e dos anos 90 para os anos 2000, subiu um pouquinho, não subiu muito. Então, a mediana mantém o padrão, mais ou menos, de mínimos quadrados. Agora, vamos ver, mantendo a década fixa, será que o retorno à educação, ele varia de acordo com qual ponto eu estou da distribuição? Então, vamos pegar lá os anos 80 agora. Vou pegar agora os anos 80. E vamos olhar o retorno ao longo da distribuição. Então, deixa eu apagar esses vídeos. Então, se a gente olhar lá nos anos 80, a gente vai ver, olha só, 7,4% para os mais baixos, 7,4, 6,8, 0,7, 0,78. Então, vejam que o coeficiente de OLS de 0,72 era uma boa aproximação. O retorno à educação era similar, independente de que ponto a gente estava da distribuição. Estava variando um pouquinho aqui, pouquinho assim, né? É um pouco subjetivo, vocês podem ver a variação máxima, se vocês quiserem. O menor valor, o menor aumento foi 0,68 para 0,79. Então, 0,011 pontos percentuais no retorno. Então, variando de 7 para 7, de 6,8 para 7,9. Então, varia um pouquinho, mas não varia tanto, né, nos anos 80. Quando a gente foi para os anos 90, aí a gente vai ver o quê? 11%, 11, 11, 11. Opa, aqui para cima está parecendo descolar. Então, a gente teve uma mudança, um retorno maior, principalmente nesse aqui não, nesse aqui está perto de 11. Principalmente aqui, 13 pontos percentuais para os 16. Então, parece que está tendo um retorno maior na parte mais de cima da distribuição. Nos anos 80 seria um formato U. Aqui a gente está tendo uma coisa constante, cai um pouquinho e sobe e depois volta para o próximo dos 11%. Nos anos 2000, o que é que a gente vai observar nos dados? A gente vai observar o retorno à educação. De novo, né? Ele vem próximo dos 9%, sobe um pouquinho para 10%, sobe um pouquinho para 11%, sobe um pouquinho para 12%, mas aí aqui ele ficou um retorno bem maior. Ah, minha gente, eu me atrapalhei, não foi? Eu estava falando aqui do BioLS. Então, realmente, a gente teve, para os 2 anos, um aumento grande quando eu passo da mediana para o percentil 90%. E nos outros, aqui subiu, né, também, mas o aumento aqui foi maior, 4 pontos percentuais. Então, parece que a gente passou a ter, nas décadas mais recentes, de 90 e 2000, hoje em dia já está antigo esse dado, né? A gente já está em 2020, mas nos anos 2000 e nos anos 90, a gente teve um retorno à educação mais acentuado, maior para quem já ganhava mais. Aí tem toda a literatura falando daquele college premium, o prêmio que você ganha por ser formado no college, quanto a mais o seu salário sobe. Então, é esse tipo de análise que a gente consegue fazer e vocês conseguem ver o que a gente consegue ir além de OLS. A OLS a gente ficaria só com esses valores. Por exemplo, não tinha mudado aqui na década de 80 para 90. Então, só resumindo aqui, ao contrário dos padrões simples na década de 80 principalmente, a regressão de 2000 difere consideravelmente entre quantis, especialmente na cauda de cima. E aí só colocando em números aquilo. Então, ó, o aumento geral na desigualdade entre os anos 80, 90 e 2000 começou a haver uma desigualdade no retorno à educação.
Dizer, além do aumento na desigualdade, que a gente não consegue ver com esses dados que eu mostrei para vocês, mas o que a gente conseguiu ver foi que começou a ter desigualdade no retorno à educação. Como é que a gente faz finalmente para estimar listada essa regressão quantílica? Então, os comandos básicos. A gente tem o comando QREG. Se eu não disser nada depois, ele estima para a mediana. Então, lembra, OLS a gente tem reg, para quantílica a gente vai ter QREG, Quantile Regression. E o mesmo formato depois, variável dependente e as variáveis explicativas. Se eu quiser, além da mediana, eu posso pedir quantile e qual é o quantile específico como opção desse comando QREG. Só que às vezes, como nesse exemplo que eu fiz aqui, se eu quisesse testar, será que o coeficiente do 25% é igual ao do 50%? Será que é diferente do 75%? Então, para fazer isso, eu tenho que estimar todos os modelos juntos para fazer um teste depois. E aí a gente tem esse comando sqreg, que faz equações simultâneas, vários quantis de uma vez. Então, a gente pede sqreg, o modelo, e a gente bota aqui dentro do que quais são os quantis que a gente quer. Depois que a gente faz isso, aí a gente pode testar se o coeficiente de uma variável específica é diferente ou não. Nesse caso aqui, ao invés de x1, eu poderia descrever aqui educ e educ. Se eu tivesse aqueles dados do censo, dessa última tabela que eu mostrei para vocês, eu podia ver, será que o, o resultado do retorno à educação por quantil 90, aí eu tenho que botar educ, né? Educ, será que é igual ao retorno à educação para a mediana de educ também? Então o teste vai na frente, certo? E aí eu boto as duas. Para fazer aqueles gráficos bonitos que a gente tinha, que comparava o resultado de mínimos quadrados com o coeficiente estimado em várias regressões diferentes, a gente tem esse comando aqui, que é o grqreg. É um comando de usuário, então a gente tem que baixar ele, SSC install, grqreg. E aí, para fazer aquele gráfico, aquele tipo de gráfico, a gente bota quero a constante, quero um intervalo de confiança. Então, eu primeiro estimo o QREG, rodo o comando QREG que eu quiser. Então, a gente vai lá, QREG, aí Y, X1, X2, tá vendo? No caso lá era o peso, e aí eu ia ter black, e aí eu ia ter se era boy. Vocês estão lembrados, né? Daquele monte de painel de gráfico um do lado do outro. Aí a gente depois vem com esse GRQREG. Estou pedindo aqui um intervalo de confiança, aquele intervalo de confiança azul, para os quantis, os coeficientes estimados por quantio de cada uma das variáveis. Se eu botar OLS, eu quero aquela linhazinha vermelha com o coeficiente estimado de OLS. E se eu escrever OLS CI, a gente vai ter a intervalo de confiança do OLS. Então, aquelas duas bandinhas que estavam em torno do vermelho. Então, ou seja, estimo um GR, um QREG e depois eu faço esse GRQREG, ele já vai fazer aqueles gráficos com os quantis variando e aqui o coeficiente por quantil. Se eu quiser, aí ali tem gráfico demais, fica muito poluído, não consigo analisar direito. Se eu quiser uma variável específica, o gráfico de uma variável específica, a gente bota o x1. Então eu faço o grqreg e digo qual é a variável que eu quero depois dele. Se eu quiser fazer uma coisa que eu não falei para vocês, tudo que a gente fez até agora foi rodar a regressão quantílica. Mas se eu quiser fazer, que a gente quer geralmente em políticas públicas, se eu quiser ter uma ideia do efeito médio de tratamento ou efeito quantílico de tratamento. Então, geralmente, é isso que a gente está interessado, né? Quando a gente está fazendo lá, usando o ALS nos nossos modelos que a gente tem resultado potencial e a gente quer ver lá o efeito médio de tratamento. A gente viu o efeito médio de tratamento e o efeito médio de tratamento nos tratados. Então, vocês lembram? O ATE, o EMT e o EMT do tratado. Aí, como é que eu posso fazer aqui dentro de quantílica? Como é que eu posso achar o quantile treatment effect? Aí vai depender de que tipo de análise a gente quer fazer. Eu vou ter modelos aqui que vão lidar com a seleção, que pode ser, eu posso ter
ter autosseleção. Então, se eu tiver uma variável instrumental, tá, eu posso usar já esse comando que eu vou falar para vocês com variáveis instrumentais. E eu posso fazer, na verdade, algo muito interessante, que é como é que eu vou resumir esse efeito quantílico de tratamento. Então, como é que a gente pega o efeito quantílico de tratamento para ter um efeito não condicional nas outras características? Então, o efeito médio de tratamento, quando a gente está com a média, a gente tem uma vantagem, tem uma conveniência muito grande que o efeito quantílico não tem. Que é o fato de eu estar, quando eu estou tirando média, eu poder intercambiar a forma que eu vou calcular minhas médias. Então, se eu quiser calcular o efeito de tratamento condicional, eu posso calcular o efeito de tratamento condicional a x. Então, por cada fatia de pessoa. E depois eu tiro a média desses efeitos de tratamento, ponderando por fatia das pessoas. Então, por exemplo, eu posso calcular o efeito para as mulheres e para os homens e depois tiro a média desses efeitos de acordo com o percentual de pessoas que eu tenho, de mulheres e de homens que eu tenho na minha amostra. Então, a gente pode depois levar em conta a proporção, certo, das pessoas que a gente vai ter no nosso X para ter o efeito de tratamento médio, não condicional, que não depende da característica. Eu tiro a média na população toda. Então, a gente calcula aqui o efeito de tratamento médio não condicional, que leva em conta a proporção da população em cada fatia da característica X. Então, partindo do efeito condicional, o efeito de tratamento condicional, a gente calcula o efeito de tratamento não condicional. Só que quando a gente vai calcular o efeito quantílico, não é tão simples a gente fazer assim. A primeira pergunta que a gente vai ter que ver é: será que essa intervenção ela preserva o ranking dos indivíduos na distribuição? Se preservar, tudo bem. Eu posso pegar o coeficiente quantílico e estar analisando assim os indivíduos mais pobres, os indivíduos mais ricos. Se quando eu quando eu aplico minha intervenção, quando eu aplico meu tratamento, eu posso mudar o ranqueamento, aí eu não vou poder falar mais o indivíduo mais pobre, eu vou ter que falar os tantos por cento mais pobres da distribuição, que pode não ser a mesma pessoa, porque a pessoa pode ter invertido de posicionamento, porque ela foi receber o tratamento. Então, isso é só, eu acho assim, é mais uma questão de um cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente vai interpretar. Se a gente achar tranquilo, razoável, essa hipótese de que preserva o ranking, então não preciso nem me preocupar com isso. Eu posso ter a mesma interpretação, né, entre indivíduos e distribuições. O segundo ponto de dificuldade que a gente vai ter com o efeito quantílico de tratamento é como a gente passa do quantil condicional, como eu falei para vocês, que com o efeito de tratamento médio é só calcular o efeito de tratamento para cada grupo da população e depois tirar a média entre eles. Aqui não é tão fácil a gente fazer, passar do condicional para o marginal, ou para o efeito na população como um todo, porque a gente não pode trocar a ordem. Eu não posso, olha, se eu tinha a minha regressão para o quantil tal, eu não posso simplesmente pegar o coeficiente e jogar lá nos valores dos quantis. Não dá certo isso. Aí, felizmente, a gente já tem hoje em dia um comando no Stata, que é o comando IVQTE. Esse comando também tem no R, certo? Desenvolvido pelos mesmos dois autores, Froelich e Melly, que calcula para a gente o efeito quantílico de tratamento, inclusive o não condicional, que, como eu estava dizendo para vocês, ele faz já a média ponderada dos efeitos quantílicos de tratamento condicionais, ponderado à distribuição das características na população. Então, esse comando ele fornece 4 possibilidades para a gente. Aí, antes de eu falar, tem que dizer que tem um pequeno porém, um probleminha assim, um problema não, é uma limitação desse comando, que ele só funciona se o x que a gente está interessado, a variável, a principal variável da gente de interesse, seja uma dummy, e um instrumento, se a gente tiver essa principal variável de interesse como sendo endógena, há um instrumento também como variável dummy. Aí o que foi que eu fiz? Eu resolvi, tirei a partir da aula tradicionalmente que eu dava com os resultados do meu artigo que analisava o efeito de enquadramento quantílico de tratamento para o Bolsa Família. E aí eu vou fazer para vocês uma outra aulinha, vou colocar no meio junto com essa, ou colocar separado, não sei, mostrando como é que a gente usa
o QREG e o IVQTE com aplicação com os dados de card. Então vai vir um videozinho separado para vocês, como é que a gente faz para instalar e usar no Stata, e aí usando aquela base de dados de card, com aquele exemplo que a gente fez em variáveis instrumentais, quando a gente queria saber o retorno da educação, do salário, e aí a gente usava como instrumento a proximidade de um college de 4 anos ou de um college de 2 anos. Então, imagina que a gente pode mesmo, se a gente estiver dentro da regressão quantílica, dentro do efeitos quantílicos de tratamento, quando a gente tem duas variáveis, só que como a principal variável de interesse desse comando VQTE só pode ser dummy, então aí ele transforma o educ em college. Então ele cria uma variável que é se a pessoa tem o diploma da universidade, e aí dentro da linha do que a gente tinha falado já aqui, que lá nos Estados Unidos tem uma discussão sobre o College Premium, ou prêmio por você ter o diploma universitário, e como esse College Premium varia ao longo do tempo nas décadas lá nos Estados Unidos. Mas aqui nesse exemplo a gente só vai olhar, transformar Educa em College para a gente ter uma variável dummy, e a variável instrumento que a gente tinha, vocês lembram, já era uma dummy também, que era a proximidade, estava próximo ou não o indivíduo no ensino médio de um college de 4 anos. Então, eu vou fazer esse exemplo, vai um videozinho por fora para vocês, certo? Mas como é que faz? Só para dar uma adiantadazinha, né? É um comando de usuário, então vocês têm que é, instalar ele, ou search, ou SSC install, IVQTE. Esse comando permite a gente fazer 4 tipos de estimadores. Na verdade, são assim, 2 estimadores para o condicional e 2 para o não condicional, e então a gente tem condicional e não condicional, e para cada um desses a gente pode fazer, se a variável x de interesse for exógena ou endógena, por isso que a gente vai ter 2, então vai ter 4 no total. Então a gente pode ter condicional ou não condicional, e aí dentro de cada um desses a gente pode ter exógeno ou endógeno. Daí que a gente vai ter 4 opções. No help do comando, ele faz a referência a cada um dos artigos originais, descrevendo o estimador que ele implementou nesse comando IVQTE. Aí, nessa outra videoaula eu explico melhor para vocês como é que a gente usa, mas basicamente assim, o primeiro, né, que é o condicional ou não condicional, condicional ou não condicional, e se for endógeno ou se não for endógeno. Então, se for endógeno, como foi com as outras coisas que eu tinha falado? Se for exógeno, é de um jeito, se for endógeno, é parecido com o que a gente fazia lá quando a gente tinha o instrumento, certo? Então, se for endógeno, a gente usa igual ao IVREG. A gente vai botar esses parênteses aqui, ó, e bota igualzinho e indica o instrumento. Então, nossa variável de tratamento, nossa dummy é o TRIT, e aí a gente bota igual o instrumento, e aí ele sabe que aquele é um instrumento para o outro. Quando a gente está fazendo exógeno, de todo jeito a gente tem que ter só um cuidadozinho, que é botar o parênteses em torno da variável, da nossa principal variável. Certo? Então, mesmo que a gente não tenha instrumento, a gente bota um parênteses nela, que ele sabe que aquela é a variável que a gente quer usar. Se a gente quiser o tradicional, assim, o mais simples que tem, que é o efeito quantílico de tratamento condicional com tratamento exógeno, essa função ela chama o QREG. Então, o resultado vai ser muito parecido com o QREG, só os erros padrões que vão diferir. Aí a gente pode usar a formulação normal, o IVQTE, o Y, bota a variável que a gente quer entre parênteses e bota o restante das variáveis. Caso a gente não queira ter esse básico, mais básico que tem, aí é de uma forma um pouquinho diferente, a gente tem que indicar para o comando o que é variável contínua, o que é variável dummy. Contínua ou dummy. Ou se for uma variável de região. Então, daqui a pouco eu faço o vídeo para vocês e vou basear no próprio artigo do
Frolic Meli para o Stata, que eles explicam o comando e aí eles usam essa base de dados do IVQ, do CARD. E aí eu faço o vídeo e mando para vocês separadamente. Aí, como eu disse, eu vou fazer esse vídeo, eu vou mandar separado, explicando o retorno da educação. Então, vamos só. Então, deixa essa parte do Stata para lá, para um outro vídeo associado a esse, eu vou botar. Vamos então só resumir o geral que foi que a gente aprendeu, certo? A gente viu nessa aula regressão quantílica. E o que eu acho que é interessante, o interessante dessa ferramenta é que ela vai permitir a gente investigar efeito assimétrico da variável que a gente quiser, da nossa principal variável de interesse, na variável resposta, ao longo da distribuição da variável resposta. Então, na verdade, eu consigo ter uma visão mais detalhada do impacto daquela variável. Estou chamando de impacto, mas eu falei para vocês que a hipótese de causalidade não é tão boa. Mas então, deixa eu pegar uma visão mais detalhada da relação entre a variável x e a variável y, mas não só na média, e sim ao longo de vários valores da variável y. Então, sempre que a gente achar que esse efeito não é igual, não é uniforme ao longo da distribuição como um todo, a gente pode recorrer a essa ferramenta, a regressão quantílica. Particularmente dentro de avaliação de políticas públicas, vai ser útil quando a gente achar que, dentre os elegíveis, dentre os beneficiários potenciais, a gente acha que alguns podem ser afetados positivamente e outros negativamente, ou alguns bem mais do que outros. Então, aí vale a pena a gente usar a regressão quantílica. A gente só tem que ter alguns cuidados, certos cuidados de sempre. Como eu falei para vocês, a regressão quantílica ela é muito similar, assim, em termos de hipótese identificadora, da regressão múltipla. Então, a gente não consegue se livrar de problema de autoseleção, endogeneidade, variáveis omitidas, nada disso a regressão quantílica ela consegue resolver, mas a gente vai ter versões dos outros métodos que a gente tem também aplicados à regressão quantílica. Então, a gente vai ter variáveis instrumentais, a gente acabou de ver, né? Eu acabei de ver, não, acabei de dizer para vocês que existe, citando esse artigo de Frolic Meli, e os outros que ele mesmo cita lá dentro. Então, a gente vai poder ter variáveis instrumentais, a gente vai poder ter dados em painel, RDD. Então, a gente vai ter esses outros métodos também adaptados para regressão quantílica. Então, de uma certa forma, assim, é muito similar à regressão múltipla, em que a gente pode depois ver extensões a esse modelo. E esse último ponto que eu falei para vocês, que como é que a gente passa para análise dos coeficientes quantílicos na distribuição para ter um efeito como um todo. Então, como eu disse para vocês, tem alguns artigos, né? Esse comando VQTE, ele implementa 4 tipos de estimadores diferentes, e principalmente o que eu gosto, o que eu acho interessante, são a gente ver aqueles não condicionais. Não condicionais. Que é uma forma da gente juntar, né, agregar os efeitos quantílicos de tratamentos de acordo com a distribuição das pessoas na população. E aí, só depois da aula passada, que eu esqueci o que é que vinha na frente, eu resolvi, vou sempre botar esse quadrinho do planejamento do curso, até para não esquecer de falar o que é que a gente vai ver ainda. Então, na próxima aula, a gente vai ver o modelo de diferença em diferenças. Então, agora a gente vai entrar numa seção em que a gente precisa ter dados de várias unidades diferentes ao longo do tempo. Então, que a gente chama de dados em painel. Então, a gente vai ver o modelo de diferenças em diferenças, modelos de dados em painel e o controle sintético, que é uma extensão do modelo de diferenças em diferenças. Então, agora a gente vai entrar em um grupo de semanas em que a gente trata com esses dados da evolução ao longo do tempo. Tradicionalmente, no curso, geralmente, os protótipos, as pessoas usam esses métodos, principalmente esses 3 métodos aí, diferença painel ou controle sintético. O protótipo geralmente gira em torno disso. Vez ou outra tem um aluno que resolve fazer em quantílica, porque ele não tem
a repetição dos dados ao longo do tempo, então ele diz assim, então eu vou pegar meu protótipo e vou adaptar ele para a quantílica. Lembrando que se você escolhe o método quantílico, você vai ter que pensar lá no seu arcabouço teórico quais as razões que você poderia ter efeitos assimétricos ao longo da distribuição. Então, quando a gente resolve usar quantílica, a gente tem que realizar a discussão, realizar o fio do artigo todo tem que ser em cima dessa possibilidade de efeitos diferentes ao longo dos quantis diferentes. Aqui e acolá tem um aluno que faz também variáveis binárias, de novo, quando ele não tem a possibilidade de dados em painel. Aí a gente vai ver também, depois que a gente viu esses três, a gente vai entrar em pareamento por score de propensão, regressão e descontinuidade, que são métodos bem tranquilos, na verdade, depois a gente vai ver métodos combinados, que a gente consegue combinar esses outros métodos que a gente viu ao longo do curso. Então, até a semana que vem, onde a gente vai entrar em diferenças e indiferenças. E o vídeo, que eu falei para vocês, eu vou fazer agora o vídeo separadamente, só com uma análise de um exemplo de como é que a gente faz a regressão quantílica, de um exemplo no Stata. Então, tchau, tchau.